O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então, o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo esta quarta semana do tempo comum. Hoje o Senhor nos convida a reconhecê-lo diante das suas palavras, diante dos seus sinais e diante dos seus milagres. Nós estamos caminhando com o Senhor
né, diante daquilo que ele mesmo revela para nós. Acabamos de sair ao tempo atrás do tempo do Natal. Hoje nós celebrávamos a festa da encarnação do próprio Deus. Jesus que se fazia carne, Jesus que se fazia homem presente diante da nossa humanidade. Porém, essa clareza nós temos hoje, né, que Jesus nascia naquele momento, né, e manifestava o poder de Deus, né, por meio daquela criança. Pois bem, Jesus crescia em idade, sabedoria e graça, e cresceu assim como uma criança de seu tempo, como um jovem de seu tempo, e após o seu batismo ele começa a anunciar. Começa a anunciar o reino de Deus, começa a denunciar as injustiças, começa a trazer para o meio aqueles que se encontravam marginalizados, né, dando voz, dando vida àqueles que não tinham. A gente vê também, nessa mesma perspectiva de Jesus, também João Batista. A diferença de João Batista e Jesus é que o João Batista é o precursor, é aquele que veio preparar o caminho do Messias, né? Isso para nós é bastante importante porque é algo que no tempo de Jesus eles não vão ter clareza. Eles vão confundir Jesus como o homem de Deus, ou como profeta, né, ou como alguns daqueles que já morreram, né, justamente porque há uma semelhança entre João e o próprio Jesus. João é aquele que pregava a conversão, né, para que todos pudessem ter a capacidade, né, de reconhecer a própria presença de Deus em seu meio. Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o Salvador, né, que se revela através das suas palavras, através da sua pregação, através dos seus sinais e também através dos seus milagres, né? Então, o grande objetivo de Jesus não era simplesmente realizar os seus sinais no meio do povo, mas muito pelo contrário, é fazer com que o povo pudesse reconhecê-lo quem ele era, independentemente dos sinais, independentemente dos milagres, para que o povo não ficasse somente nos milagres. Isso tem uma importância muito grande para nós hoje, porque nós temos a plena consciência, né, que nós devemos amar a Deus, seguir ao Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Independente se Ele faz ou não, nós continuamos amando, nós continuamos seguindo, nós continuamos vivendo essa fé em Jesus Cristo, porque nós entendemos que Ele é o próprio Deus encarnado, o nosso Salvador. É aquele que conduz, então, a nossa vida. Mas é interessante que aqueles pelo qual, né, assumem esse projeto de vida, de seguir o Senhor e de dar a vida, hoje a gente celebra a memória de Santa Águeda, né, uma jovem que no século V, né, assume a sua fé e a ponto de morrer por conta daquilo que acreditava, né, foi martirizada, mas sobretudo foi aquela que soube testemunhar a sua fé diante da presença de Jesus, né? Ela acreditava verdadeiramente e a sua vida foi de fato um testemunho vivo, né, daquilo que ela vivia. A gente olha também hoje para o Evangelho e a gente vê a figura de João Batista, né, que também o homem de fé, o homem que já traz consigo a sua missão desde o ventre materno. A gente vê de fato essa relação de João com Jesus, já lá no encontro de Maria e Isabel, né, quando Isabel fala assim: logo que eu vi a saudação dos meus ouvidos, a criança pulou no meu ventre. Ou seja, essa relação de João Batista com o próprio Deus, ela se dá já desde o ventre materno, né, justamente porque há uma semelhança entre eles. Porém, João Batista é aquele que também vai testemunhar a verdade, é aquele que também vai denunciar
aquilo que são as injustiças do mundo e as incoerências. E isso é muito importante para nós também, porque nós somos chamados a viver uma vida cristã. Nós somos chamados a viver, de fato, o caminho que é proposto por Deus, né? Tem aquela frase que diz: aquele que não sabe por que caminho seguir, qualquer caminho serve. Para a gente não, nós sabemos o caminho que nós estamos seguindo, o caminho que nós estamos trilhando e para onde nós estamos indo. Então, não é qualquer coisa que nos serve, muito pelo contrário. Nós precisamos saber, de fato, o que realmente comporta ao nosso segmento, ao nosso testemunho, à nossa vida, porque tem coisas que não combinam, né, com aquilo que nós acreditamos. Tem coisas que não é coerente com aquilo que nós vivemos. Por isso que João Batista denunciava, ele sendo também um dos grandes profetas, ele é aquele que denuncia também tudo aquilo que é errado. E denunciava, sobretudo, a situação que o rei Herodes vivia, né? Uma situação totalmente contraditória à questão, né, do matrimônio, da fidelidade. Então, por isso que ele incomodava, né? Tem uma música que diz assim: viemos para incomodar, né? Aquele que é de Deus, aquele que vive a sua fé, não deve se contentar com tudo aquilo que o mundo nos apresenta. Hoje são muitas coisas apresentadas para nós, mas nós precisamos entender de quem nós somos, a quem nós pertencemos, porque nós somos chamados a dar testemunho, né, daquele com o qual nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor, ao Deus que nos salva, que se manifesta e se revela para nós. Então nós seguimos e caminhamos segundo a sua santa vontade, segundo o seu sagrado coração, né? Então por isso que muitos morreram ao longo da história da igreja, porque tiveram a coragem de testemunhar a sua fé em Jesus Cristo, mas sobretudo tiveram a coragem, né, de denunciar aquilo que não era de Deus, aquilo que muitas vezes não nos levavam para Deus e nos afastavam. Mas hoje nós somos chamados a ser também João Batista, né, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Afinal de contas, por que a gente veio para a igreja? Por que a gente professa a nossa fé? Por que a gente vê a Santa Missa? Por que a gente ouve a palavra do Senhor? Por que a gente comunga da Santíssima Eucaristia? Para compactuar com coisa errada? Para sair daqui pecando? Não, nós estamos aqui para ser o diferencial. Nós não estamos para ser massa de manobra. Nós somos diferenciais, nós somos a luz, como nós cantávamos, como nós rezávamos, o Senhor é minha luz e salvação. Nós somos chamados a ser essa luz, a própria presença de Deus neste mundo que vive em meio à escuridão. Assim como João Batista teve coragem de anunciar e denunciar as realidades do seu tempo, assim como Santa Águeda teve a coragem de viver a fé, né, em seu tempo e testemunhar com a própria vida. Hoje, né, no século XXI, nós somos chamados a viver a nossa santidade, viver essa proposta de Deus em nossa vida, não sendo iguais a ninguém, porque cada um é um, mas nós vivemos uma única fé, né? Então nós somos chamados a ser essa luz no mundo de hoje, a ponto de denunciar aquilo que está errado, né? A começar por nós, né? A reconhecer aquilo que em nós não é verdadeiro, não é autêntico, né? Não é coerente dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade de fé. A palavra de Deus, a nossa vivência da fé, ela deve nos ajudar a ser melhores. Se isso não acontece, o que é que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas? Então, da mesma forma que a gente vê João Batista, a gente vê Santa Águeda, a gente olha para nós, né? Qual que é, de fato, a nossa atitude acerca da nossa fé? Qual que é, de fato, o nosso posicionamento diante de tantas coisas erradas que a gente vê por aí? É muito fácil falar sim para tudo, mas a gente precisa se posicionar, a gente precisa realmente mostrar quem nós somos, né? Para quê? Para que as pessoas possam ver em nós
a própria luz de Deus, né? Que ilumina, que traz esperança, que traz amor, que traz salvação, porque é isso que Jesus veio trazer para todos nós. Que assim seja. Amém. Os